O Fernando Schiller, cientista político, está conosco, vai falar a respeito do que aconteceu ontem na CPI. Só antes, Schiller, já te dou bom dia. Queria colocar aqui rapidamente algumas declarações do general e ex-ministro Eduardo Pazuello. A primeira delas, a respeito sobre uso e indicação pelo SUS do uso da cloroquina contra a Covid-19. Médico, se você decidir prescrever os seguintes medicamentos que estão sendo usados, atenção para a dosagem da segurança e atenção, não usem na fase final, porque a fase final está comprovada que não é a melhor forma de usar. Senhores, isso daí era o mínimo que eu poderia fazer, senão eu estaria prevaricando. Dos outros temas da CPI, destaque também para o que disse o gerente-geral da Pfizer e o que disse também o ex-secretário de comunicação do governo sobre o fato da proposta da Pfizer ter ficado presa em alguma gaveta ou caixa de e-mail do governo federal por 2 meses sem nenhum tipo de resposta. A respeito disso, o ex-ministro Eduardo Pazuello falou o seguinte. Nós estamos falando sobre técnica e logística. Nós estamos falando de preço. Nós estávamos discutindo com a Pfizer ininterruptamente. Então nós temos todas as históricos de conversa. E por que, ministro, não respondeu? Pois é, olha, Eduardo Pazuello não deixou de responder nenhuma pergunta, falou muito, em alguns momentos foi ali apontado até como verborrágico pelos senadores, em alguns momentos, segundo alguns senadores, falou muito e não disse nada, e hoje volta ao plenário da CPI. Fernando Schiller, que acompanhou de perto o depoimento de Eduardo Pazuello, destaca pra gente que trecho desse depoimento e que interpretação você fez dele, Schiller. Bom dia. Tudo bem, Thaís. Olha, eu assisti boa parte do depoimento ontem. Quer dizer, a minha impressão, quer dizer, que a gente precisa analisar o depoimento do Pazuello dentro do contexto todo da CPI. Essa é uma CPI que ela é uma CPI de uma casa política, o Senado Federal, onde você tem uma maioria de oposição, e uma minoria de governista. E a minoria governista, na verdade, ela tem muito pouco eco de imprensa, enfim. O tema é desagradável para o governo, quer dizer, porque você está num momento da pandemia onde a gente está chegando perto de 400 mil mortes. O presidente Bolsonaro, nesses meses todos, anos, na verdade, mais de um ano de pandemia, manteve essa postura complicada em relação à pandemia. Vamos usar essa terminologia. Então é difícil, é um ambiente difícil para o governo, além da oposição ter maioria. Nesse plano, meu argumento é muito simples, Thaís. O governo não tem o que ganhar na CPI. O governo pode reduzir danos. E nesta estratégia de redução de danos, a mim parece que ontem o general Pazuello foi bem na estratégia de redução de danos, não na estratégia de ganhar o jogo. Aquele jogo não tem como ser ganho pelo governo ali na CPI. Como tu mesmo observaste, a impressão que ficou, o general muito bem preparado, com resposta para todas as questões. Aí, obviamente, quem é da base do governo vai achar que o general respondeu, que esvaziou boa parte da argumentação da oposição. Quem é já de oposição ao governo acha que o general mentiu, enfim, que aquilo é tudo mentira. Então vai ficar nessa tensão, digamos. Né? Quais são os pontos que a mim parecem mais sérios ali? Um é o tema da negociação com a Pfizer, né? Porque ali é um problema do timing, da cronologia da negociação. O senador Renan Calheiros ontem afirmou que vai pedir toda a documentação, vai pedir o rastreamento dessa negociação toda, não é? Então, os documentos que o Ministério da Saúde produziu, as ligações que foram feitas, enfim, a Pfizer disse que começou a apresentar ao governo proposições em agosto, não é? O contrato foi fechado em fevereiro, não é? Então, quer dizer, você tem aí uma demora da Anvisa para aprovar a vacina, se não me engano, a aprovação da Anvisa veio em janeiro, não é? Aí você tinha uma série de cláusulas de contrato que o governo considerava inaceitáveis. Havia uma análise por parte do Ministério da Saúde de que não era tão urgente a contratação da vacina da Pfizer. Né? E aí entra um outro detalhe que paira sobre a CPI, esse é apenas um exemplo, que é o que é uma omissão que pode ser considerada criminosa ou que é simplesmente uma escolha de política pública. Né? E eu tenho dito, política pública mal feita mata, não é só na área de saúde. A área de saúde é mais dramático, mais grave, mais imediato, né? Ainda mais durante uma pandemia. Mas em qualquer área, seja área ambiental, seja área, enfim, outras áreas do governo,
você tem consequências graves com erros de política pública. Agora, o governante, quando vai assumir uma posição, ele está sujeito ao erro, não é? Então, acho que a CPI, ela opera nesses dois planos, quer dizer, então mistura muito. Quer dizer, o que é erro? Por exemplo, se o general Pazuello, ex-ministro, disse que avaliou que o conjunto de vacinas que o governo já tinha negociações em andamento eram suficientes, dada a avaliação daquele momento, não é? Vamos dizer, em novembro do ano passado, em outubro do ano passado, não é? A gente está hoje em final de maio, não é? A gente julgar do final de maio qual é a escolha que foi feita, se ela estava certa em outubro do ano passado, traz uma certa complicação, não é? Então aí entra muito da opinião política, entra muito dos humores, enfim. Não é? Acho que outro tema, na minha opinião, muito grave, que vai dar pano para manga ali, é o tema da falta de oxigênio em Manaus, não é? O general Pazuello, ele disse que tomou informação no dia 10 de janeiro, não é? O governo do Amazonas, pelos textos e documentos que eu analisei, quer dizer, diz que enviou ao Ministério no dia 8. Aí tem uma diferença de 2 dias. Bom, pode ser que até chegar no gabinete do ministro demorou um pouco mais, que pese o assunto era público no país, né? Então aí entra uma série de outras questões. O general diz, olha, logo que tomei informação, agi com presteza, né? Aí houve a oferta de um avião que vinha dos Estados Unidos, com oxigênio, não tive conhecimento, diz o general. Então, de novo, ele tem resposta para tudo, né? Mas haverá documentos. Então, esse time aí entra no detalhe. Qual foi a responsabilidade do governo do Estado? Se o governo do Estado atrasou a oferta dessa informação, esse pedido, essa negociação com a empresa que fornecia o oxigênio lá em Manaus. Enfim, há uma série de detalhes que nesse bate-boca ali, nessa altercação que é feita durante o depoimento, é muito difícil de perceber. Tem muita questão cá entre nós irrelevante ali, né? Se o ex-deputado Osmar Terra influenciou ou não, se o ministro acreditava na imunização de rebanho. Ora, imagina o ex-ministro, vai dizer assim, eu acreditava realmente na imunização de rebanho. Óbvio que é uma pergunta puramente retórica, né? Aí essa questão... E acho que o general Pazuello, ele optou por uma estratégia. Qual é a estratégia? É dizer o seguinte, uma coisa é o presidente Bolsonaro nas redes sociais, né? O presidente que ia nos fins de semana, nas padarias, ali no plano, nas cidades do envolta ali do plano piloto de Brasília, enfim. E ele diz assim, olha, outra coisa é o presidente me dando determinações oficiais. Eu, como ministro da Saúde, apenas cumpria as determinações formais do presidente da República, né? Mas, então, por exemplo, negociação Coronavac, negociação aqui com o Butantan. Ele disse, olha, nunca parou a negociação andou. Né? Então, as declarações públicas ficam por conta da guerra Bolsonaro-João Dória, né? Muito mais do que a tecnicidade da negociação com o Butantan, que ele afirma que correu normalmente durante esse período, né? Então, vai também surgindo na CPI essa dicotomia, né, entre a postura pessoal política do presidente Bolsonaro. Ontem o general Pazuello falou assim, Bolsonaro como um agente político, foi elegante, né? Agente político. Então, é como se ele dissesse, como agente político pode ser boquirroto, né? Pode falar qualquer coisa, né? Pode ir nas redes sociais, pode brigar com o governador João Dória, pode falar da vacina chinesa, pode dizer que é uma gripezinha, só que a política pública, segundo o general Pazuello, seria outra. A mim parece um pouco implausível essa distinção, né? Um pouco implausível. Por quê? Porque a figura pública do presidente da República, ela importa numa pandemia. O exemplo, as palavras, o incentivo, usar máscara ou não, enfim, toda a atitude do presidente. E, no fundo, esta é a grande questão da pandemia. Acho que a questão da CPI. A questão da CPI é muito mais um julgamento da postura do presidente Bolsonaro do que do detalhe, né, da semana, do dia, do tipo de negociação, das escolhas que foram feitas a cada momento pelos agentes do governo, né? Enfim, tem muito pano para manga. A minha impressão é que para o governo teria sido ótimo terminar o depoimento do Pazuello ontem, né? Se tivesse terminado ontem, sai todo mundo assim com um tipo de um empate técnico ali daquela discussão, né? Agora, acho que a oposição deve ter se organizado, né? O senador Renan Calheiros, muito especialmente, e eu acho que vão tornar a vida do general Pazuello mais complicada hoje do que foi ontem.
Bom, a gente viu ontem, né, Schiller, que o Pazuello usou bem o fator surpresa, né? Todo mundo imaginava que ele ia chegar na CPI e ia manter o bico calado, né? Ele virou motivo de deboche, ficou todo mundo apostando que tínhamos um general covarde, né? Que o general, enfim, a gente viu aí os memes muito engraçados que foram produzidos nas redes sociais em torno desse tema. E aí ele chega e simplesmente responde a tudo, né? Não usa dessa prerrogativa. O que só confirma a informação que eu trouxe aqui, que o pedido o habeas corpus solicitado ao Supremo Tribunal Federal não era propriamente para mantê-lo calado, para que ele tivesse o direito de manter-se em silêncio, mas sim não sair de lá preso, porque havia essa combinação na CPI, segundo o Palácio do Planalto né, que recebeu essa informação de aliados governistas e que estavam armando lá uma situação para caracterizar algum desrespeito, mentira e tal, e ele saía algemado da CPI, queriam impor essa humilhação. Eu não sei se isso é verdade ou se não é verdade, mas o objetivo do habeas corpus era evitar essa prisão. Ele usou muito bem o fator surpresa. Eu me lembro que eu fiquei aqui olhando para o relógio e percebendo que os senadores levaram ali uns 90 minutos para começar a reagir às respostas ou às colocações do general Pazuello, né? Ele nitidamente estava preparado para aquilo, todos os dados na cabeça, números, etc. e tal. Teve ali, como a expressão elegantérrima do Schiller, teve ali alguns momentos em que ele não... Ele ofereceu respostas implausíveis, mas, para não dizer que mentiu em algumas ocasiões, ou, enfim, tergiversou, etc. e tal, mas como o Schiller diz, eu acho que houve ali um empate técnico, né? No fim das contas, entre mortos e feridos, salvaram-se todos ontem na CPI. Eu queria só chamar a atenção, Schiller, eu não sei se você viu ontem uma pesquisa nacional divulgada pelo Paraná Pesquisa, mostrando o juízo que os brasileiros fazem da CPI da pandemia. A maioria dos entrevistados, são 44 e um pedaço, mais de 44%, a maioria dos entrevistados considera que a CPI da pandemia é um jogo político eleitoral com vistas a 2022 e essa maioria não acredita que isso dê em nada, como é comum em muitas CPIs. Somente 19% dos entrevistados acham que a CPI pode resultar em punição dos agentes públicos que eventualmente tenham agido ou deixado de agir nessa questão aí do combate à pandemia. O que a gente viu ontem foi um pouco disso, né, Sheila? Naquela discussão mais acalorada, não é discussão, aquele teatro mais acalorado ali dos senadores do Amazonas, os caras estavam fazendo política para o estadual, né? Quando o senador Eduardo Braga do MDB, que tem tido uma atuação bastante discreta na CPI, de repente subiu nas tamancas, chamando o Pazuello de mentiroso e falando em prazos, em datas, etc. E quando o Renzi, que é um senador governista, lembrou que foram transferidos para o Amazonas 2 bilhões de reais de recursos federais, aí o presidente da CPI, que tem tido um comportamento de muito bom senso, né? Muito equilibrado, ele é que subiu nas tamancas, começou a chamar o colega de mentiroso do alto da presidência da CPI. Quer dizer, o que é que a gente estava vendo ali? Eram 2 ex-governadores candidatos ao governo em 2022, numa altercação ali, chamando para briga, né? O Pazuello, que também tem, acredite se quiser, pretensões eleitorais lá no Amazonas, majoritárias. Portanto, é um possível concorrente dos dois. Então, o que a gente vê mesmo, né, e na CPI, infelizmente, né, apesar da gravidade do tema, é esse jogo político tão bem enxergado pela população brasileira. Olha, concordo totalmente, Cláudio. Até chamaste atenção esse depoimento aí, dessa fala, esse discurso, na verdade, do senador Eduardo Braga. É um momento que eu estava assistindo e me chamou muita atenção. Ele disse que faltou oxigênio 20 dias em Manaus, não é? Que não eram 3 dias, não é? Ele fez um discurso sobre o sofrimento do povo, das famílias. Claramente era um discurso para ficar gravado, porque aquilo tudo é gravado, aquilo era um grande laboratório de geração de imagens, não é?
Então, quer dizer, como é que repercute cada um daqueles discursos nas redes sociais, o que aquilo é arquivado para servir depois para material de campanha e assim por diante, né? Então, a CPI tem esse teatro, a sociedade percebe isso, né? Aliás, esse, na minha visão, observando desde o início da CPI, esse é um erro que eventualmente a oposição está cometendo, né? Porque quanto mais politizada, polarizada fica a CPI, mais fragiliza lá na ponta, lá no final, o seu relatório. Escrevi sobre isso no início da CPI. Quanto mais a CPI se mantiver equidistante, imparcial, né, sóbria, oferecendo espaço para todos os lados, deixando os depoentes trabalhar, ou seja, despolitizando um pouco o processo, mais credibilidade o relatório vai ter lá no final, né? Então é um risco que está se correndo. Quer dizer, a opção no fundo é faça um teatro, um espetáculo para a opinião pública, ou realmente se produz informação relevante para que o Ministério Público, para que o sistema de justiça, enfim, haja o próprio Congresso, eventualmente, né, cobre as responsabilidades devidas. Acho que esse é um dilema da CPI. Por enquanto, a minha impressão está se optando um pouco mais pelo espetáculo público do que por este rigor, digamos assim, do detalhe técnico de tudo que aconteceu. Eu tenho certeza, Schiller, por 2 motivos, né? Primeiro, porque muitos senadores usam ali esse palanque como lacração, a gente falava sobre isso aqui com o Cláudio Humberto ontem, é aquele momento de glória que o senador vai lá, aparece, recorta e publica na rede social, então esse é um fato, e também acho que a dificuldade prática que a CPI deve ter para chegar a algum resultado final em termos de punição de alguma má conduta. Até por isso que você colocava agora, não é? Qual é a diferença entre o crime e uma política pública desastrosa? São coisas diferentes. O resultado às vezes é o mesmo, mas são coisas diferentes. Como é que você configura um crime em alguma coisa que não necessariamente vá ser juridicamente colocada dessa forma, mas que teve consequências? Essa fronteira que é muito tênue, talvez não esteja sendo explorada corretamente pela CPI quando ela opta mais pela lacração. Ou seja, para mim é um processo político importantíssimo, mas é um processo político muito mais do que um processo jurídico com consequências na prática depois quando houver o relatório final, viu, Schiller? Exatamente. Um exemplo é o caso da cloroquina, né? Cloroquina, o general Pazuello disse, olha, nós tínhamos o Tratigov, né? Tratigov, que era um aplicativo. Ele diz, quer dizer, quando sai a notícia pública, o governo incentivava a partir de um aplicativo o uso da cloroquina. Quando o general explica, ele diz, não, era uma proposta feita por uma secretaria, foi divulgado inadequadamente, né? Bom, vai se saber se foi divulgado inadequadamente ou não, houve um erro aí de condução dessa publicidade, aonde havia a sugestão de um protocolo que estabelecia os limites do uso de cada medicamento, entre eles a cloroquina, né, e que deveria ser administrada a partir da supervisão do médico e nos estágios iniciais da doença. Você vê como muda, né? Como muda toda a narrativa, digamos. Agora, vai-se saber onde é que está crime aqui, onde é que estão escolhas de política pública, existe uma enorme divergência dentro da própria área médica, né? Então, assim, as questões que muitas vezes no debate público, né, parecem muito claras, né? São chamadas de crimes, etc. Hoje nós vemos na época hiperbólica, né? Tudo, a grandiloquência parece tomar conta do debate público, mas quando você vai no detalhe, você vai na questão técnica, muitas vezes não corresponde, né? Então acho que isso vai acontecer, vamos lá, vai ser mais 3 meses aqui, ou talvez prorrogado isso, nós vamos ter isso até o final aí da CPI. Fernando Schiller, professor, colunista aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, cientista político e também colunista da revista Veja, né? O Schiller está com um artigo toda semana na revista Veja também agora, que certamente também estará presente aqui nos nossos assuntos, né? Sempre que for abordado por ele na programação aqui da Rádio Bandeirantes. Schiller, um abraço, hein? Até semana que vem. Bom trabalho, grande abraço.